Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar de Doval. Isso mesmo, é o louco Doval, é o gringo Doval, o argentino mais carioca que já existiu e que já andou por essas terras aqui cariocas, nos anos 70 e final dos anos 60. Mas antes, eu peço a você que tem um coração tricolor, que se inscreva no canal, dê o like, ative as notificações e a você que já está inscrito no meu canal, que já demonstrou que tem um coração tricolor, peço também que dê o like, ative, verifique se as notificações estão realmente ativadas e verifique se a sua inscrição não foi cancelada sem querer, ok? Bom, indo ao ponto, falar de Doval é algo que me deixa até nervoso e me emociona, porque hoje, se ele estivesse vivo, 4 de janeiro de 2020, Doval, Narciso Horácio Doval, estaria completando 76 anos de idade. Ele que nasceu em 4 de janeiro de 1944 e se foi em 12 de outubro de 1991, tragicamente, prematuramente, aos 47 anos de idade. O Doval, ele era um cara fora de série, tanto como pessoa, como jogador de futebol. Tinha uma aparência física de galã de cinema. Chegou a ser, no início da sua carreira, contratado na Argentina para tirar algumas fotos como modelo. E aqui no Brasil, que ele jogou pelo Flamengo, pelo Fluminense, ele era seguidas vezes sondado para fazer novelas, mas ele sempre dizia que o lance dele era mesmo o futebol. Eu vou começar falando da minha relação, como é que foi que eu conheci o Doval, como jogador de futebol, claro, não é? Eu conheci ele pessoalmente também, mas não cheguei a conversar com ele. Foi no Posto 9 em Ipanema, onde ele tinha uma rede de futebol, assim, poucos meses antes dele morrer. Eu tinha, por volta dos 5 anos de idade, os meus ídolos tricolores, porque eu já era fluminense, e o meu pai, obviamente, que ele me influenciava, não com os ídolos dele, que eram Castilho, Píndaro, Pinheiro, Carlyle, não é? E o pessoal mais antigo, a malandragem e a esperteza do meu pai, e o Fluminense também era campeão ano sim, ano não, principalmente nos anos 70. Só quando o meu pai me ensinou a jogar botão, e aí o que ele conseguiu achar foi um jogo de botão do Flamengo e um do Botafogo, e os botões vinham com as caras dos jogadores. Então, eu reparei lá a cara do Doval no botão. Aí eu vi aquele cara diferenciado, louro, de cabelo comprido. Eu, ao mesmo tempo que pensei assim, parece o Thor, né? O Thor dos desenhos das revistas, não é? Que era o meu Vingador preferido. E quer dizer, eu gostava daquela rebeldia do Thor, de sair com aquele martelo, dando porrada em todo mundo, com aqueles cabelos louros e esvoaçantes. E quando eu olhei para o Doval e falei, parece o Thor, dentro da minha cabeça,
ao mesmo tempo, nunca me esqueço disso, meu pai chegou ao mesmo tempo, apontou para o Doval e falou assim, esse é o melhor do time. Quer dizer, eu conhecia ali, eu tinha Jorge Vitório, Manfrini, Kleber, né, como ídolos. Jorge Vitório e Mickey, na época, ainda não conhecia Manfrini e Kleber, ou não, já conhecia, era por volta de... Não, isso foi em 72, não conhecia Manfrini e Kleber ainda. Eles não estavam ainda, o Kleber ainda era juvenil e o Manfrini não tinha chegado no Fluminense, eles chegam em 73. Eu conheci o Doval, portanto, em 72, e passavam os gols na televisão e eu via que realmente ele era aquilo ali. Era como se fosse o Thor jogando, com aqueles cabelos louros, esvoaçantes, partindo em alta velocidade, fazendo gol na raça. O cara era craque, mas jogava com raça. Era um craque raçudo. Tanto é que na Máquina, né, um dos maiores times do futebol brasileiro, junto com o Santos de Pelé, o Cruzeiro de Tostão, o Botafogo de Garrincha, o próprio Rivelino diz que preferia, que se dava muito bem com o Doval fora de campo, que dentro de campo não se dava muito bem não, porque ele preferia jogar com o Manfrini. O Manfrini saiu do Fluminense, foi para o Botafogo e o Doval veio. Porque o Rivelino fazia tabelas com o Manfrini, mas quando ele ia fazer a tabela com o Doval pedia a bola sempre mais para o Beck. Eu já falei isso em outro vídeo, para ele poder chegar estourando, né? Mas mais adiante eu vou falar uma coisa que tem a ver com isso. O que acontece é que o Doval, naturalmente, né, ele começou a jogar no San Lorenzo da Argentina, já que ele era argentino, e antes de vir para o Flamengo, ele teve uma história de não só de irreverência, que consideravam o Doval um jogador irreverente, e isso ele era mesmo, como indisciplinado. Ele teve uma história lá com uma aeromoça em que ele ficou muito mal visto na Argentina, naquela época de ditadura militar muito, muito forte na Argentina, mas parece que acusam ele de ter feito qualquer coisa, né? Doval era um mulherengo, todo mundo sabe disso, né? Existia aqui no Rio de Janeiro o chamado Trio Colírio, as mulheres que botaram esse nome, né? Porque o Doval namorava tudo quanto é garota de Ipanema. Então ele corria na praia de Ipanema com os irmãos Vale, Marcos Vale e Paulo Sérgio Vale. Tem um filme que está há uns 4, 5 anos para sair, um filme sobre a vida do Doval. O nome do filme é Doval. Vocês podem procurar aqui no YouTube, filme sobre Doval, que vocês vão ver vários depoimentos já prontos, mas o filme não sai, porque nós vivemos no Brasil, né? Se fosse na Noruega, o filme já tinha saído no mesmo ano. E aí esse era o Trio Colírio. O Marcos Vale conta que quando ele e o irmão dele olhavam para trás, estava o Doval parado lá atrás, conversando com Natica, que ele parava toda hora para conversar com a mulher. Entendeu? Então, todo mundo sabe que o Doval, realmente, ele tinha um preparo físico muito bom, o cara era um cavalo, o cara, né? Daí a minha comparação com o Thor, era um cara boa pinta pra caceta, com os olhos azuis. E a mulherada ficava doida, né? Quer dizer, a própria mulher do Zico, a mulher que veio a se casar com o Zico, com todo respeito, né? Os jornalistas contam que ela ia com as amigas ver o treino do Flamengo para ver o Doval. E ela foi ver o Doval várias vezes e acabou se apaixonando pelo Zico. Ok? Nada demais em falar isso, concordam? Não faltei com respeito nenhum aqui, mas isso, quem conhece essa história já é sabida. Então, quer dizer, o Doval, ele era assim, ele tinha muitas mulheres, mas nunca foi burro, ele nunca deixou de ter vários apartamentos em Ipanema e em Belgrano, na Argentina, Buenos Aires. E o que acontece é que esse episódio com a aeromoça, apesar dele ser muito mulherengo, dizem que ele, como era já taxado de louco, ele assumiu que foi ele que fez, sei lá, né, com a aeromoça, em pleno voo, para acobertar
o amigo jogador de futebol que era casado, que foi o amigo que na verdade fez. E aí, quer dizer, isso deu um bafafá danado. O presidente da AFA veio a público, um jornal tipo Jornal Nacional, falar que o Doval, falar mal do Doval, xingar o Doval, falar que ele era maluco. Então ele foi esculachado assim dessa forma e ele não aguentou essa pressão. Inclusive ele também não levava, né, desaforo para casa. Ele deu a entender numa entrevista também que o cara era um homossexual, o presidente da Associação Argentina de Futebol. E aí o clima nele da Argentina ficou péssimo. Justamente o grande Tim, que era treinador, não é? Como jogador foi destaque, e ainda vou fazer um vídeo sobre o Tim, o estrategista Tim. Como jogador de futebol no Fluminense era conhecido como um peão. Ele era técnico de futebol e o Doval diz que foi o melhor técnico com quem ele já treinou. O Tim se interessou pelo futebol do Doval e acabou trazendo ele para o Flamengo. E quando o Doval chegou no Flamengo, ele conheceu o Rio de Janeiro, ele ficou encantado, ele falou que nunca mais ia sair daqui. Nunca mais ia sair daqui. E a identificação com a torcida do Flamengo, que gosta de jogar com raça, né? O Doval dizia que a diferença do Flamengo com o Fluminense é que no Flamengo a torcida empurra e se joga com muita raça, e no Fluminense se joga com mais técnica e com futebol alegria. Doval falou isso. Então, quer dizer, ele gostou, houve uma grande identificação, apesar os caras passavam, né? Dario, Peito de Aço, Fio, Maravilha, né? O próprio Luizinho, Caio, Cambalhota. Luizinho, não sei. Luizinho acho que chegou, irmão do Caio. Chegaram a jogar juntos lá. Então a identificação foi muito grande, mas depois chegou o técnico Ilstruck, que criou caso com o Doval, não gostava do jeito irreverente do Doval, achava ele indisciplinado, botou ele para praticamente jogar de lateral direito, ficar centrando bolas para a área, e o Doval era artilheiro. Ele foi artilheiro depois no campeonato de 74 pelo Flamengo, né? Ele foi 2 vezes artilheiro do campeonato carioca, em 74 pelo Flamengo e em 76 pelo Fluminense. E ele reclamou muito, ele falou que aquele cara estava acabando com a vontade dele de jogar futebol, e conseguiu um retorno amigável junto ao presidente do Flamengo para a Argentina. Então o Doval jogou praticamente assim, em se tratando de grandes clubes, em 2 rivais aqui no Brasil, Fluminense e Flamengo, e na Argentina ele foi para o Huracan, que era o rival do São Lourenço, que é o time onde ele começou. Ele passou um ano lá, estava esquecido, teve um destaque muito grande. Isso em 1972, isso foi em 1970, ele passou em 1971 lá, e aí arrebentou lá e voltou para o Flamengo em 72, quando foi campeão carioca e artilheiro do campeonato. Não, artilheiro não, foi só campeão carioca. Em 73 o Fluminense foi campeão carioca, em 74 o Flamengo foi campeão carioca de novo, e aí sim ele foi artilheiro com 16 gols. Ok? O Doval é considerado assim, o argentino mais carioca que existe, né? E a indisciplina dele, a irreverência, contam que ele, quando chegou no Flamengo em 1969, ele chegou no vestiário e estava vazio o vestiário de um jogador assim, muito criador de casos, muito respeitado no Flamengo, e aí ele colocou as roupas dele no armário do cara. E aí todo mundo falou, não, isso aí é de fulano, esse aí é o armário de fulano. Aí o Doval virou e falou para os caras assim, agora é meu. Bom, parece que o cara achou ele tão maluco que gostou dele e os dois ficaram amigos. Essa irreverência junto com a indisciplina, né? Essa indisciplina que ele diz que na verdade não havia,
e que fez com que ele ficasse fora da seleção da Argentina, né? Existiam jogadores argentinos aqui no Brasil, como Perfumo e Fischer. Perfumo acho que era do Cruzeiro e Fischer do Botafogo. E Fischer chegou a jogar com o Doval lá na Argentina, que eles foram lembrados para a seleção e o Doval não era lembrado, possivelmente pela indisciplina, né? E pela irreverência. Então o Doval ele falava, né, que se ele tivesse jogado a Copa de 74, ele tinha feito um estrago, porque aquela seleção realmente com o Doval ia ser outra, né? E em 78 ele já estava velho, né? Em 78 ele já estava no lugar do Rivelino no Fluminense, jogando com a 10 ali no meio campo, e ele já não tinha mais aquele ímpeto de atacante, não daria realmente para comparar com aquela explosão do Mário Kempis, que era o camisa 10, né? E que fez com que o Menotti deixasse o Maradona de fora porque ia desajustar o elenco em 78. Mas voltando à irreverência, picardia ou indisciplina do Doval, tudo isso, além de craque, né? Ele tem a história também com o Moisés no Flamengo e Vasco. No primeiro Flamengo e Vasco dele, eu acho, ou no primeiro Flamengo e Vasco, que ele estava no Flamengo e o Moisés no Vasco. Alguém, para botar fogo no jogo, virou para ele e falou assim: tá vendo aquele lourão ali, camisa 3 do Vasco? Ele, sim, como não? Passa a mão na bunda dele, né, na hora do escanteio. Ele pode deixar comigo. Aí pronto, né? Logo para cima do Moisés, que era outro, né? Igual, né? Bem parecido com o Doval. O cara era o chefe do Bloco das Piranhas de Madureira, era um sacana do cacete, mas também criador de caso, quizumbeiro, irreverente, indisciplinado, igual a mesma coisa do Doval. A porrada comeu solta no jogo e aí reza a lenda que fechou o tempo, aí não sei dizer se o jogo continuou ou não. Outra coisa também é que o Doval era um cara assim, muito boa pinta, e ele entrava em campo sem pentear o cabelo, sem coisa nenhuma, e saía de qualquer jeito, com as roupas, né, sem abotoar a camisa e coisa e tal, enquanto que hoje em dia tem jogador que fica no vestiário fazendo escova em plena Copa do Mundo antes de entrar em campo. Dá? Não dá, né? Bom, falando ainda sobre o boêmio e mulherengo Doval, né? Boêmio no sentido de gostar, ele considerava o Rio de Janeiro uma cidade que vivia em festa, então ele tinha sempre propostas para sair daqui e ele não saía de jeito nenhum, muito satisfeito quando foi para o Fluminense, porque continuava no Rio de Janeiro, não é? E quando ele estava no Fluminense, ele jogou no Fluminense 76, 77, 78 e acho que um pedacinho de 79. Ele fez, assim, a média de gols do Doval pelo Fluminense foi muito alta. Ele fez praticamente 170 gols, né? 170 gols em 3 anos, ou 168 gols, se não me engano, em 3 anos e meio ou 3 anos de Fluminense. Então foi uma média muito alta, fez muitos gols pelo Fluminense, ele é ídolo no Fluminense, ele é ídolo da torcida tricolor. Por incrível que pareça, no dia 12 de outubro, data da morte do Doval, alguns flamenguistas e alguns tricolores mandam rezar missas para o Doval, não é? E aí nesse filme aparece o Zico, que eu não sei qual é o problema do Zico com o Fluminense, que diz que o Doval só foi ídolo no Flamengo, não foi ídolo no Fluminense. Realmente eu acho que o Zico tem algum problema com o Fluminense, eu não sei qual é, realmente. Eu sei que ele também já disse que os 2 melhores jogadores que já atuaram ao lado dele foram Doval e Cláudio Adão. Nessa eu acho que ele acertou em cheio. No Flamengo. Eu quero dizer mais o seguinte, na época do Fluminense, na máquina tricolor de 76, o Doval foi o artilheiro com 20 gols, no Flamengo ele foi artilheiro com 16, mas no Fluminense ele foi artilheiro com 20 gols. O segundo artilheiro foi o Gil, Búfalo Gil, com 19 gols, que era parceiro de ataque com ele. Gil, que infelizmente parece, né? O Gil conta a história de que estava com o Doval na hora da morte do Doval. E
E Rivelino vem com 11 gols, bem atrás. Então, quer dizer, o jogo contra o Vasco, que deu o título de 76 ao Fluminense, que era muito mais importante do que o brasileiro perdido para o Corinthians, porque, só para vocês terem uma noção, né? Já falei que o Campeonato Brasileiro durava 3 meses, e o Campeonato Carioca durava 7 meses. Então, qual o mais valioso, né? Então, quer dizer, o Fluminense estava assim, completamente satisfeito naquela invasão corintiana, porque já tinha sido campeão carioca. Já tinha sido campeão carioca, né? Em outubro. E aí, com o gol de Doval de cabeça, que o nosso grande Abelão ficou plantado no chão. O Gil cabeceia para dentro da área, Doval cabeceia, com 1 metro, se o Doval talvez tivesse 1,78 m, o Abel com aquela altura toda ficou plantado, o Doval foi lá em cima, cabeceou, e o Mazzaropi aceitou aquela bola chorada, gol do Doval, né? Eu vou passar aqui depois a imagem desse gol, e ficou assim uma coisa sensacional. E foi ali uma explosão tricolor. A torcida do Vasco compareceu bem pouco, foi bem pequena nesse jogo, porque a torcida do Vasco, em função da freguesia, que era inversa na época, ela ia nos jogos contra o Flamengo, contra o Botafogo, mas contra o Fluminense ela não gostava de ir, tá? Por isso que alguns tricolores achavam que a torcida do Vasco era menor que a do Fluminense, mas não é. A torcida do Vasco não gostava de ir. Tanto é que as maiores rendas, não a maior renda é um Fla-Flu, mas as outras grandes rendas são vários Flamengo e Vasco, que é considerado o clássico dos milhões. Então, o que mais que eu tenho a dizer aqui nessa homenagem, nesse vídeo longo, e que é para admiradoras realmente, admiradores e admiradoras do Doval, que ele realmente teve esse episódio aí com o Abel, que dizia que, além disso, que era o mais perigoso dos atacantes e que, além de tudo, era encrenqueiro. Em todos os jogos, ele virava para o Abel e falava assim: quem é que vai dar a primeira porrada? Para vocês terem uma noção de que o cara era brincadeira, né? E ele lembra que o Doval quase sempre dava a primeira. Tem uma história também muito engraçada, que tinha um juiz, isso foi o Zé Carlos Araújo que conta, né? Que tinha um juiz que usava um aparelho de ouvido, e no meio do jogo o Doval ficava olhando para aquilo, tentando tirar o negócio da orelha do juiz, ver se pode, né? O cara realmente era um louco, né? Era demais, era coisa de outro mundo, um cracaço de bola, um grande jogador. O Zico fala que ele ficou o ano todo de 73 no banco pro Doval. Quando ele entrou em 74 para titular ao lado do Doval, a idolatria era para o Doval, não era o Zico, não era o grande ídolo do Flamengo, era o Doval. A torcida ficou furiosa. Jorge Ben chegou a fazer uma música chamada Troca-Troca, porque o Doval foi num troca-troca para o Fluminense, porque o grande ídolo do Flamengo era o Doval, não era o Zico. Eu me lembro, na época, meus amigos todos diziam: não, o cara é o Doval, o ídolo de quem a gente gosta é o Doval. Esse moleque aí está começando, e os caras que estavam começando, Zico e o falecido Geraldo, não é? Então, quer dizer, talvez se o Geraldo até não tivesse morrido, morreu precocemente, né, também de uma besteira, uma cirurgia de amígdala, talvez o Zico não fosse o Zico, né? As coisas são estranhas, né? Claro, o Zico foi um grande jogador, mas teve um jogador que jogou junto com o único jogador que jogou ao lado do Zico e que teve a idolatria da torcida do Flamengo acima da do Zico, foi o Doval, tá? E esse cara amou jogar no Fluminense, e foi artilheiro num time em que todos os outros 10 jogadores eram da seleção brasileira ou já tinham sido da seleção brasileira, tá? Eu acho que em 76 todos os 10 foram convocados. Obviamente que o Doval não, apesar dele ter conseguido a nacionalidade nesse ano de 76, junto com Andrada, o famoso Andrada, que hospedou o Doval aqui, que era argentino, goleiro, que tomou o 1000º gol do Pelé.